Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. É um grande privilégio e honra estar aqui hoje para estar com vocês nessa grande universidade com o Sr. Roberts, o presidente e a Sra. Roberts, aqui nesta capela com toda a equipe da ORU. Eu me sinto um pouco deslocado como um garoto africano, aqui em pé no meio da Cidade Santa. Por anos, meu irmão mais velho havia nascido de novo, através do ministério do irmão Roberts quando ele tinha 6 anos, naquele grande estádio em Joanesburgo, na África do Sul, na década de 50. Esse ministério tocou nossas vidas e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de voltar e fazer apenas um pouco, ao devolver um pouco do que esse ministério tem feito por nós. Este é um avivamento de 3 dias, são 3 encontros. É difícil um reavivamento em 3 encontros, mas vamos dar um bom tiro. Deus nos chamou para os Estados Unidos, a minha esposa e eu. Em dezembro de 1987, pousamos nesse grande país. O maior país na face da Terra. Uma nação que tocou o mundo. Não só pelo Evangelho, mas por grandes conquistas. Enquanto o resto do mundo critica esse país, vocês foram os primeiros a andar na Lua e os primeiros em muitas conquistas. E continuarão sendo assim porque as mãos de Deus não vão sair deste país. E quando o Senhor nos enviou essa nação, Ele disse: vão agitar as igrejas? Diga-lhes que se preparem para o reavivamento que há de vir. Enquanto muitos profetizam tristeza e desgraça, destruição para este país, Deus ainda não terminou com a América. Muitas boas sementes foram lançadas. Há muitas pessoas boas nessa nação para que a destruição venha agora. Estamos prestes a receber o maior derramamento do Espírito Santo que esse mundo já viu. E a América está prestes a ver o maior mover do Espírito de Deus, que não será controlado por um homem ou uma denominação ou um grupo de pessoas, mas será o Espírito Santo se movendo livremente. E não conhecerá fronteiras ou barreiras denominacionais. Não será um movimento de homens, mas um movimento do Espírito Santo no coração das pessoas. Todo lugar que vamos na América há uma grande fome por mais de Deus. Há um grande clamor pelo sobrenatural, um grande clamor por demonstrações do poder de Deus como houve no passado. O Senhor me disse que assim como a América semeou missionários por todos esses anos, eu vou levantar pessoas de outras nações para voltar aos Estados Unidos. E tem havido ondas de ensino saindo, ondas de oração saindo, mas haverá um mover da demonstração do poder do Espírito Santo. Nessa década de 90, eu creio que veremos uma pregação forte, um ensino forte, mas demonstrações poderosas do poder do Espírito Santo. Há uma geração inteira de jovens e até de pessoas mais velhas que nunca viram o mover do Espírito de Deus. O avivamento na igreja hoje é algo que é estudado pelos historiadores, olhando para o grande avivamento em Kentucky nos anos de 1800.
Ou olhamos para a virada do século no derramamento na Rua Azusa vindo de Topeka, Kansas, para este ou muitos outros avivamentos que podemos mencionar, alguns que nem mesmo ouvimos falar, mas aconteceram. O avivamento galês. E podemos olhar isso como matéria escolar e dizer que foi maravilhoso. Mas quando Deus envia esse tipo de mover, nesta época e neste tempo, então temos um problema. Porque certamente agora teremos que lidar com o que Deus está fazendo. É fácil ler num livro de história e falar sobre isso. É fácil olhar para trás nas páginas da história e dizer sim, isso e aquilo aconteceu. Outra coisa é estar no meio, bem no centro do mover do Espírito de Deus e dizer, foi isso que eles viram. E quando chegamos nesse país, minha esposa e eu... Levante, querida. Não sabíamos, na verdade, o que íamos liderar. Não viemos aqui como pessoas conhecidas, não viemos aqui para poder ajustar e alinhar os registros. Nem mesmo sabíamos como chegaríamos aqui. Ouvimos Deus dizer, vão. Se soubéssemos, provavelmente íamos querer saber como e voaríamos de volta. Mas havia uma fome e um desejo em nossos corações. Quando estudamos a história americana, vimos que esta nação foi fundada com liberdade religiosa. As pessoas vieram para cá porque os impedimentos foram derrubados e elas poderiam buscar um lugar onde poderiam adorar a Deus em liberdade. Não é segredo que as universidades de Harvard, Yale, Princeton eram grandes escolas bíblicas evangélicas, enviando missionários por todo o mundo e hoje não são nada além do que são. E é impressionante como, em apenas algumas centenas de anos, algo que foi fundado em Deus, algo que viu um poderoso derramamento do Espírito Santo, consegue sair em um nível até que se veja completamente fora. E hoje estão em um campo onde nem mesmo representam aquilo para que foram criadas para operar. Podemos estudar os grandes avivamentos de Charles Finney, Jonathan Edwards, John Wesley e outros. O que a América precisa é de um abalo, de avivamento, como um grande despertar que vai varrer todas as planícies e vai entrar nas cidades, que vai abalar as cidades para Deus, não um mover denominacional. Um mover do Espírito de Deus não se importa com através de quem vem. Mas o fato é que ele deve vir. Não importa quem Deus usa ou a quem Deus escolhe, o fato é que ele tem que vir. E ele deve vir e ele vai vir. Um derramamento poderoso do Espírito de Deus. Queremos avivamentos confortáveis. Queremos avivamentos que nunca porão pressão em ninguém. Igrejas que podem ter milhares de pessoas, mas não se tornaram mais do que uma igreja de Laodiceia, para agradar as pessoas, o que as pessoas querem. Se as pessoas não gostam de cultos longos, elas têm o que querem. As pessoas estão tristes com a linha de ensino, então elas têm o que elas buscam. As pessoas não gostam da música, elas têm o que elas querem. Muitos cultos em igrejas têm se tornado nada mais do que um filme de Hollywood. E então temos tanto medo de quando Deus se mover poder não ser algo que vem de Deus. E então há muitos que andam por aí e falam tanto dos excessos, sem ter nada para nos mostrar, para substituir aquilo que criticam. É claro que se você critica algo, você tem que ter um caminho mais excelente. Eu digo a muitos dos críticos, produzam algo real e eu seguirei vocês.
Nossos corações desejam e têm fome pelo real, queremos ver o real. Foi um mover de Deus que aconteceu há muitos anos atrás. Que seja, Deus, podemos ver isso em 1993. Sim, podemos ver isso. Há condições que têm que vir para que o avivamento aconteça. Tem que vir a inspiração ao coração das pessoas. Uma fome por mais de Deus e uma disposição para se humilhar e dizer: Deus, não me importa o que as pessoas pensam de mim, mas Senhor, que o teu fogo venha e caia sobre mim. Mude-me. Mude-me. Se nós buscamos agradar pessoas e buscamos ganhar o favor dos homens e mulheres ao nosso redor, perderemos o favor do Deus Todo-Poderoso. Então aconteceu conosco. Eu não conseguiria descrever para vocês o que foi dirigir por esse grande país. A fome por Deus, a fome pelo sobrenatural, como veem. Eu vou dizer algumas coisas que podem te chocar essa manhã. Eu não vim aqui hoje para ser leve, eu não vim para dizer palavras suaves, eu vim aqui para entregar a palavra do Senhor. Se você acha que a América está assistindo uma televisão cristã, infelizmente eles não estão. Se acham que a América está ouvindo rádio cristã, não estão. Se acha que a América está indo para as mega igrejas, eles não estão. De uma população de 260 milhões de pessoas, dizem eles, eu não sei onde estão, adoraria conhecê-los. Dizem que 60 milhões de pessoas são nascidas de novo. Eu acho que é evangelasticamente falando. Mas digamos que 60 milhões de pessoas são nascidas de novo. Isso quer dizer que neste momento na América há 200 milhões de pessoas que não conhecem Jesus Cristo e algumas nunca ouviram falar do Evangelho. Temos cidades nesse momento que são caldeirões fervendo, prestes a explodir. E a não ser que tenhamos um avivamento, eu não estou falando de um culto de igreja. Eu não estou falando de um simpósio. Não estou falando de uma conferência. Eu estou falando de um avivamento do Espírito Santo. E o fogo de Deus varrendo essas cidades, com todos os bares sendo fechados, as casas de aborto sendo fechadas, não porque alguém foi chamado para fechar, mas porque o Espírito Santo foi até lá. Durante o avivamento galês, o grande derramamento, você sabia que Deus usou um jovem por nome Evan Roberts, 26 anos de idade? Bom nome, Roberts. Deus usou Evan Roberts de uma forma maravilhosa e aquele avivamento que tomou conta do país de Gales. Disseram que havia pessoas nos bares que não conseguiam nem segurar as suas canecas de bebida. As canecas de bebida pareciam congeladas, não conseguiam. E aqueles que tinham a caneca nas mãos não conseguiam dobrar o cotovelo congelou e eles ficaram ali olhando para a caneca. Não dobravam o cotovelo. E tiveram que pôr de volta em cima do balcão. Bares fecharam, casas noturnas fecharam. Times de futebol inteiro foram tomados de grande alegria pelas coisas de Deus mais do que pela bola. Todo lugar em que as pessoas se juntavam se tornava um lugar de alegria. Com pessoas conscientes da presença de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. O meu sotaque é diferente. Ele é da África do Sul. Mas na verdade é espelho. A glória do Senhor somos transformados na sua própria imagem, de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Um avivamento é um mover do Espírito do Senhor que varre um grupo de pessoas. Não diz respeito às pessoas, se ricas ou pobres. Ele varre tanto as pessoas instruídas quanto as não instruídas.
Ele toca todas as áreas da sociedade e traz uma mudança. Parte do problema na igreja é que nós temos dito que o avivamento vem todo de Deus. E, na verdade, o avivamento é Deus, mas não depende de Deus, depende de nós. Pode-se ter avivamento toda vez que se quiser. E temos tantas pessoas orando por avivamento, mas porque simplesmente não tem. Você pode orar por avivamento e nunca tê-lo, porque às vezes na nossa oração estamos orando por todas as outras pessoas. Senhor, meu irmão, minha irmã, toque-os. Eles precisam de você, e quanto a você, feiozinho? Como diz aquela velha canção, não é meu irmão ou a minha irmã, mas sou eu, Senhor, que estou em necessidade na oração. Eu preciso de avivamento. Quando eu pego o fogo do avivamento, então a todo lugar que eu vou, há aqueles que pegam o mesmo fogo. Um pedaço de madeira apagado não acende outros. Você pode se tornar uma brasa viva no Espírito Santo. Depende de você, não de Deus. Bem, Deus, na sua grande soberania, misericórdia e amor, um dia olhou para a rua Azusa e disse, é ali. Não, foi porque ali alguém tinha fome de Deus. Toda geração que teve fome de Deus, Deus visitou de uma forma muito especial e particular. E então aqui estamos na América, vendo a grande necessidade, percebendo que não é apenas uma boa pregação que vai abalar essa nação, um bom ensino, não será outra conferência. Terá que ser uma onda da glória de Deus que vai varrer tudo. E ficamos tão distantes que dizemos, Deus, faça o que você quiser fazer. Faça tudo aquilo que quiser fazer. É melhor você ter cuidado quando pedir a Deus para Ele fazer tudo o que Ele quiser fazer. Muitas vezes somos como um cachorrinho, latindo, correndo atrás de um ônibus. Será que já passou pela cabeça do cachorro o que ele vai fazer se ele pegar o ônibus? Será que já passou? Senhor, envia avivamento, Senhor, envia o mover, e Ele envia, e você diz, ah, não, nisso aí eu não quero me envolver. Então o que você queria? Muitas vezes não sabemos o que queremos. Queremos avivamento, mas sem que ninguém se ofenda. Queremos avivamento, mas sem que ninguém se entristeça. Queremos avivamento, mas na nossa ordem, e queremos controlá-lo. E eu quero dizer a você, você nunca vai controlar o mover do Espírito de Deus. E se você já fez isso, não foi mover de Deus. O que as pessoas chamam de ordem não é nada mais do que controle. E existe uma ordem. A ordem do livro de Atos. Um som do céu como um vento impetuoso, línguas como que de fogo. Essa é a ordem que queremos. Não a ordem de um cemitério. Não a ordem de uma sepultura. Esses são os modos do irmão fulano, da irmã fulana e dos irmãos fulaninhos. Temos estado em algumas igrejas que são tão mortas. Deus teve misericórdia enquanto eu pregava. Um homem na rua de trás morreu de ataque cardíaco, chamamos a ambulância. Mesmo com todo o trabalho, não conseguiram encontrar a pessoa certa. O morto já falava. Eu estava estudando sobre
sobre os avivamentos e descobri algumas coisas que aconteceram nos avivamentos. E eu tenho algo que quero ler para vocês. O grande derramamento em Kentucky em junho de 1800, em Red River. Um homem chamado McCready. Eu quero ler apenas alguns relatos do que aconteceu. Então fiquem comigo, eu vou compartilhar um testemunho do que aconteceu comigo em relação a esse ministério. Em 8 de junho de 1804, 500 membros da congregação em Red River se reuniram para uma série de encontros que duraria da sexta até a segunda. Para muitos ali, aquele era o terceiro ano que oravam por avivamento. Vejam, você pode orar por avivamento, se reunir e nunca acontecer. Nos primeiros dias do encontro, as pessoas foram testadas, mas no último culto do último dia, a represa rompeu. É isso que estamos esperando. A represa romper. O ministro William Mahajan, que foi convidado por John McCready, pregou um longo e poderoso sermão e as pessoas choravam. E uma mulher no fundo começou a gritar e chorar. Entre os pregadores estava um homem chamado John McGee. McGee começou a sentir o poder do que Deus estava fazendo e ele disse: há alguém maior do que eu pregando. O avivamento não é apenas um homem no púlpito. O avivamento é um homem no púlpito pregando, mas enquanto ele está pregando, outra pessoa está pregando. Ele continuou pregando: eu exorto que vocês entreguem seus corações e se submetam a ele. E enquanto ele pregava, muitos quebraram o silêncio. A mulher do fundo gritou tremendamente. Eu deixei o púlpito e fui até ela e muitas pessoas disseram para mim: somos presbiterianos, prezamos pela ordem, não vão aceitar essa confusão. Eu me virei para voltar e quase caí. Com a força do poder de Deus em mim, me virei outra vez agora sem temor pelos homens e andei pela casa exortando com toda a energia e êxtase possíveis. McCready observa que o poder do Espírito transbordava, que o fluir estava cheio de sussurros, uivos e gritos do céu, e aqueles que um dia viram aquilo como profano, abriram os corações clamando: o que faremos para ser salvos? Quando o encontro acabou, os ministros estavam exaustos, mas com a certeza que Deus trabalhava. Havia planos de realizar outro encontro sacramental na igreja River, e havia a expectativa de McCready que os eventos recentes dariam esperança às congregações vizinhas para espalharem as notícias. Ele também percebeu o potencial de grandes multidões e convocou todos a trazerem seus trailers e se prepararem para acampar no local. Muitos historiadores identificaram isso como o primeiro acampamento. Embora o termo não tenha sido usado até 1802, claramente havia a confecção de bancos e púlpitos para o evento, e apesar de toda a preparação, ninguém estava pronto para o tamanho da multidão. Mais de 10 mil pessoas compareceram. Para perceber o tamanho daquele milagre, basta considerar a maior cidade do Kentucky na época, Lexington, que tinha 18 mil habitantes e estava a muitas milhas de distância. A multidão que se reuniu foi tão enorme que ministros podiam pregar ao mesmo tempo. E assim como aconteceu quando o poder de Deus abalou a Assembleia de McCready, nenhuma pessoa parecia desejar ir para casa. Avivamento é quando as pessoas não querem deixar a igreja. A fome parecia não incomodar ninguém, e todas as outras coisas eram preocupações vagas. Atos de despertamento e conversão eram encontrados por toda a multidão, e até coisas estranhas que eram novas para mim. Então ele vai falar de sinais e maravilhas. Falamos de sinais e maravilhas hoje, mas os relegamos, os deixamos apenas à área de milagres, de curas. Mas Deus não apenas cura, Deus não faz apenas milagres, Ele também é o Deus do sobrenatural. Ele também é o Deus de sinais e maravilhas. E alguém diz: o que são sinais e maravilhas? Um sinal é algo que te faz se maravilhar. Você olha e diz: eu fico maravilhado com isso. E em algumas igrejas, o único sinal que encontramos é o sinal de parada na entrada do prédio. A única maravilha que tem é a maravilha de poder dormir durante o culto. O único milagre que tem é o milagre de virem no domingo seguinte. Sinais e maravilhas. O livro de Atos fala de sinais e maravilhas e não nos diz o que são. Mas quando você vir, vai ficar maravilhado. Maravilhado com aquilo, isso é um sinal.
McGreedy não estava sozinho no espantamento das coisas estranhas que aconteceram pelo poder de Deus. Até Barton Stone, que viajou por uma semana para chegar ao avivamento, ficou impressionado. A coisa era muito nova para mim, para não dizer estranha. Muitos mesmo, caíam no chão como que atingidos nas costas e continuavam por horas como que sem respiração e sem se mover por várias horas e obtiveram libertação, se levantavam e gritavam libertação. E então se dirigiam à multidão numa linguagem muito eloquente e impressionante, com o impressionante poder que naquele momento atingia homens, mulheres e crianças vindo de Deus e falando dos mistérios da glória no Evangelho. John McGee disse que o poder e a misericórdia de Deus era manifesta e as pessoas caíam diante da palavra como o milho cai diante de uma rajada de vento. E muitos se levantavam com a glória sobre as suas faces, muitos caíam no Espírito. A palavra de Deus se tornou um dos sinais mais marcantes em toda a história do culto em tendas a que se pode referir, e muitos líderes começaram a falar sobre cair morto no Espírito, e a frase cair morto pelo Espírito começou a circular, a qual ainda é usada hoje, o que a propósito não é muito correta. Porque Ananias e Safira caíram mortos pelo Espírito? A expressão cair morto pelo Espírito era usada na década de 1800. Você não quer mesmo cair morto pelo Espírito? É melhor dizermos cair debaixo do poder. A experiência de cair não era apenas a evidência de cair sob o poder de Deus, mas Stone, que caiu, chamou de o exercício de cair. Ele também falou de tremores, pessoas que tremem e se chacoalham. Quantos já viram isso? Ele chamou de o exercício da dança. O exercício de latir, é claro, pessoas transbordavam no espírito e faziam barulhos como cachorros. O exercício de rir, o exercício de correr, começavam a sentir uma vontade incontrolável de correr em seus corpos. O exercício de cantar, que levava as pessoas a começar a cantar de forma mais melodiosa, não como normalmente conhecemos, mas era mais celestial e não poderia ser ensinada. Então, o que Deus faz não é nada de novo, sabem? Você tem que entender, quando homens entram em contato com Deus, são apenas homens. E alguém diz, eu sou muito conservador, irmão Rodney. Eu não respondo dessa forma, isso está certo? Para você isso é ser conservador, não é? Eu poderia levar uma centena de vocês conservadores lá para fora e prender seu dedo na porta do carro para ver se você é realmente conservador. Você não ia simplesmente olhar para mim e dizer, com licença, você pode abrir a porta? Sabe o que é, amigo? Meu dedo, sabe, você fechou a porta nele? Não. Mesmo o mais conservador entre vocês ia deixar escapar um grito. Por quê? Porque te tocou grandemente. Quando algo te toca grandemente, isso alcança no homem interior. Deus nunca fez de você um homem sem emoções. E não há nada de errado com as emoções. O que há de errado com as emoções? O que há de errado com as emoções? Como você reagiria se eu dissesse que na saída haverá um cheque para cada um no valor de $100.000? Como você reagiria? Talvez alguns diriam, tudo bem, eu quero agradecer e vou para casa. Que tal você numa arena de esportes, nos maiores eventos esportivos e até aqui nesse campus, quando seu time está ganhando? É difícil você ver um torcedor do time fazendo, isso aí, isso aí. Que jogada maravilhosa, companheiro, maravilhosa. E alguém diz, mas Jesus não saiu correndo por aí, pulando para cima e para baixo e gritando. Ele pode não ter feito, mas todo mundo que ele tocou fez. Mas se as coisas saírem do controle, é bom às vezes sair do controle.
Tem estado controlado por muito tempo. Mas e quanto àqueles que estiverem na carne? Bem, pelo menos receberam algo? Algumas pessoas congelaram os corações que o máximo que conseguirão chegar é na carne. Devíamos fazer uma camiseta e dizer: eu estava na carne durante o avivamento. Mas deixa eu te dizer agora, aqueles que estão sentados, se levantam e sentam são aqueles, os chamados na carne. Quando você se levanta e senta com eles, você está tão na carne quanto eles. A não ser que a sua carne agora esteja manifesta em raiva. Eu te digo, não importa o que Deus está para fazer aqui hoje ou amanhã, mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha seus olhos sobre Jesus. Então temos fome por Deus. Agora eu vou voltar 10 anos, porque eu estou no mês de abril de 89 e o nosso ministério está prestes a mudar. Eu vou voltar 10 anos para 1979. Eu cresci na igreja, eu cresci no Pentecostes, eu cresci no seio da igreja, eu nasci de novo aos 5 anos, fui cheio do Espírito Santo aos 8, eu estava dentro da igreja sempre. Quando criança, eu já conhecia os livros do irmão Oral Roberts e já os lia. Via as figuras, folheava, coisas assim. O grande sermão Quarto Homem foi tocado por várias e várias e várias vezes. Mas você pode crescer no meio do mover de Deus e você mesmo perdê-lo. Alguns aqui vieram de lares cristãos. Talvez seus pais estiveram no ministério. E às vezes você pensa que apenas por causa da sua herança você tem isso. Mas o mover de Deus e o avivamento não vem por osmose. Ele tem que ser pego fresco. Se os meus filhos, e eu tenho 3, uma de 10, um de 8 e um de 6, 2 garotas e um garoto, se eles não pegarem o avivamento, estarão tão mortos quanto qualquer um outro. Eles podem crescer no meio do mover de Deus e serem complacentes. É muito fácil quando você tem tudo ao seu redor. Alguns nem percebem os ministros que eles têm ao redor. Os grandes homens de Deus. Há pessoas em outros países que dariam qualquer coisa para sentar perto de um ministro desses e você tem o privilégio de sentar-se. E às vezes damos as coisas como certas. Assim como os filhos de Israel deram por certo que a nuvem estava com eles, a nuvem ao dia, a coluna de fogo à noite. Eles deram por certo que teriam mana do céu. Eles deram por certo que a água fluiria da rocha. Eles deram por certo que Deus proveria a eles, mesmo em suas desobediências e desvios, que Deus proveria para eles, deram por certo. É muito fácil dar as coisas por certas, ou certas, brincando com o sotaque. Eu estou falando certo. E chegou um momento da minha vida que eu estava tão faminto por Deus que eu disse: Deus, eu quero fogo em minha vida. E isso não veio da noite para o dia, a fome espiritual não vem da noite para o dia. A igreja hoje, em muitos casos, em alguns lugares, não tem fome por Deus. O Senhor me disse: pregue para que tenham fome. Faça-os ter fome. Ele disse: quer concordem com você ou não, provoque neles uma fome pelo real. Quer você concorde comigo ou não nesses 3 encontros, isso não diz respeito a mim. Contanto que provoquemos você para buscar o real, contanto que provoquemos você para ver que há um mover de Deus e que ele deve vir, e Deus nos faz responsáveis nesta geração, se não carregamos o fogo a esta geração.
não descansando no que outras gerações fizeram. E eu estava antes do culto e naquela noite eu orei e disse a Deus: ou você desce e me toca essa noite, ou eu vou morrer, subir e tocar você. Veja, Deus pode olhar para baixo a qualquer momento se você chamar atenção em qualquer lugar. Eu queria negócios com Deus, eu não queria apenas ser exagerado com Ele. Eu queria o fogo. Eu disse: envie o fogo ao meu coração. Eu não me importo com o que pensam. Eu não me importo com o que dizem. Quero que o fogo de Deus caia em mim. E eu comecei a gritar, com toda a minha voz, como o cego Bartimeu. Havia cerca de 18 pessoas antes do culto, e lá havia várias denominações, metodistas, batistas, presbiterianos, vários evangélicos que não criam no Espírito Santo. Então imagine, eles se assustaram quando eu comecei a gritar. Lá está aquele louco pentecostal, gritando a todo pulmão: Deus! Eu gritei cerca de 20 minutos, nada aconteceu. Minha voz estava desaparecendo. Mas eu estava determinado. Aquilo era um propósito, eu estava determinado. Ou Deus desceria para me encontrar, ou eu subiria para ter com Ele. Mas no final da noite eu encontraria, de uma forma maior do que eu já o conhecia. E depois de gritar por 20 minutos com toda a minha voz, de repente, repita, de repente. Diga à pessoa que está do seu lado, de repente. A pessoa do outro lado, diga, de repente. Rapidamente, a pessoa atrás de você, diga, de repente. De repente, foi como fogo líquido caindo em mim. Como eletricidade, como se fosse um barato, mas foi melhor do que foi um barato bom. Meu corpo inteiro foi cheio de eletricidade, meu corpo inteiro. Eu sabia que aquilo devia ser o fogo pelo qual eu estava implorando. E quando me atingiu, do meu ventre, começaram a fluir rios de água viva. Eu fui instantaneamente movido para fora de mim. Eu fui instantaneamente imerso, saturado, cheio, intoxicado, inebriado, bêbado, com vinho novo do Espírito Santo. Se embriagar com vinho natural é uma falsificação do real. Ao se embriagar com vinho natural, você está dizendo que está mais no caminho da carne, e as 17 obras da carne fluem de você com facilidade. Se embriagar com o novo vinho do Espírito Santo quer dizer que você tem mais consciência de Deus do que qualquer um ao seu redor e que os 9 frutos do Espírito fluem através de você com facilidade. É por isso que Efésios 5:8 diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o vinho aí é a falsificação do verdadeiro sentimento do Espírito Santo. Foi por isso que no dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro se levantou e disse: estes não estão bêbados como supõem. Porque quando estavam cheios do Espírito Santo, eles pareciam bêbados aos homens naturais, embora não tivessem bebido nenhum vinho. Era a 3ª hora do dia. Mas foram cheios da presença de Deus, foram cheios da glória de Deus. E Deus se tornou tão real para eles. Foi isso que aconteceu comigo. Aquela alegria começou a borbulhar dentro e eu comecei a rir incontrolavelmente. E eu posso dizer, não havia nada divertido naquele momento. E não era diversão, a alegria do Senhor fluía do meu ventre, não tinha nada a ver com a minha cabeça. Na verdade, a mente dizia: está rindo de quê? E o coração: cale a boca, estou rindo de você. A alegria do Senhor e a diversão da mente são duas coisas diferentes. Você pode se divertir com algo e rir, ficar entretido, rir. Mas quando a alegria do Senhor borbulha do seu ventre, é como um rio.
E você se esquece de todos ao seu redor, se esquece dos seus problemas. Eu quero dizer a vocês, eu nunca usei nenhuma droga, nunca bebi álcool, mas o barato que eu tive no Espírito de Deus, nenhum dinheiro na terra pode comprar. O barato do Espírito Santo. Nenhum dinheiro na terra. Se o mundo conhecesse isso, os bares estariam vazios. Se o mundo conhecesse, não estariam traficando cocaína. Não estariam buscando o agito. Não estariam buscando se perder. Você pode se perder com Deus. Você pode encontrar verdadeira satisfação nele. E nunca mais fumar outro baseado. Você fica tão alto no Espírito de Deus. Aquela risada se tornou em choro e eu comecei a chorar. Chorei com todo o meu ser. Não havia nenhuma dor dentro de mim. Meu próprio ser, meu próprio coração clamava a Deus. E então eu falei numa linguagem reverente, e eu ia para frente e para trás, para frente e para trás. Eu cresci na igreja, eu achava que aquilo era uma manifestação barata. Uma das pequenas experiências pentecostais, sabe, marido e mulher descendo do altar. Já se foram 3 caixas de lenços, gritando, uivando, pulando dali, e ela o acerta na barriga. E eu achei que isso era apenas uma manifestação solta. Mas 1 hora se passou, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E agora já no 4º dia eu comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar preocupado. Agora não mais orava para ver o fogo. Agora eu dizia a mim mesmo, meu Senhor me ouviu, Ele me ouviu quando eu disse desça e me toque. Ou eu vou morrer, subir e tocá-lo. Agora Ele me ouviu, desceu, me tocou e vai me matar. E agora eu orava, Deus, leve isso embora, eu não consigo mais segurar isso. É maravilhoso, mas... Eu chegava perto de alguém, tocava na mão e dizia, receba um pouco, e a pessoa caía. E aquilo ficava mais forte em mim, eu estava totalmente fora de controle, digo a vocês. Não sabia o que fazer comigo mesmo. Mas Deus estava começando a trabalhar no meu coração. Deus estava começando a fazer uma obra em meu coração. E então eu pedi que Deus subisse com aquilo, por isso que teremos corpos glorificados quando chegarmos do outro lado, do contrário, traríamos o céu para a terra o tempo todo. Não é coincidência que toda vez que Deus vem a um homem, ele tem que se levantar. Se levantar. Você diz por quê? Quando Deus entrar pela porta, você descobre. Seus joelhos entrarão em comunhão um com o outro. Outra coisa que Deus tem que dizer é não temas. Você diz por quê? Quando você vê-lo, vai entender. Ele vai assustar você inteiro. Em abril de 1989, estávamos numa igreja em Nova York. Aleluia! Começamos a ter cultos de manhã. O segundo culto de manhã. Enquanto eu estava falando, estava apenas falando, pensando nas minhas coisas. Caiu como um intenso calor. Caiu no lugar. Sabe quando a visão fica distorcida? Não estou falando de coisas, de sonhos. Eu estou falando de algo que literalmente aconteceu. Dessa forma, eu estava falando como estou falando agora. E de repente estava lá. Aquele calor estava se movendo. E enquanto eu estava falando, as pessoas começaram a rir descontroladamente. E algumas começaram a escorregar pelo assento, outras a cair no chão. E eu continuei. Eu estava ali pregando. Eu não sabia o que estava acontecendo. Sabe, não havia nada engraçado, na verdade.
absolutamente nada engraçado. Quando você prega, pode ser pego de surpresa, talvez alguma coisa na sua roupa ou... alguém prendeu algo no seu terno enquanto você estava passando. Um rabinho de jumento, algo assim. E o barulho começou a aumentar e eu comecei a ter problemas em falar com aquele barulho e eu disse, Senhor, o que está acontecendo? E ele disse, você me pediu mover? E eu disse, sim. Ele disse, eu estou me movendo. E eu disse, você está acabando com o meu culto? E o Senhor disse, filho, do jeito que você ia, seus cultos já estavam acabados. E aquilo varreu o lugar inteiro. Eu não fiz nada, estava apenas tentando falar e fazer meu trabalho. E as pessoas rolando pela casa. Foi uma coisa impressionante. E claro, quando estudamos os avivamentos, vemos que isso é uma coisa normal. Charles Finney, ao invés de ter as pessoas rindo, ele teve as pessoas uivando. Graças a Deus pela alegria. Eu pessoalmente acho que não lidaria muito bem com os uivos. E em um encontro ele estava pregando, você encontra isso nas memórias de Charles Finney, em palavras. Ele disse, enquanto eu pregava, havia como um facho de luz na cabeça das pessoas. Começaram a uivar com toda a sua voz, até o homem que primeiro chegou na igreja, naquele lugar e disse, vocês não oram? O homem curvou a cabeça para orar. Finney gritou para o povo, quietos! Vocês ainda não estão no inferno? Mas ele disse que não deram ouvidos a ele. Iam ficando cada vez pior, ou diríamos cada vez melhor. E tudo o que ele conseguiu fazer foi andar até uma lareira vazia, enfiar a cabeça ali e pôr um lenço sobre a cabeça, porque ele disse que ele ria descontroladamente, com uma alegria indescritível. Indescritível e cheia de glória. E é assim que os avivamentos acontecem. E eu volto, nesse meu culto, e 3 fileiras atrás tinha uma senhora, olhando para o teto. Como um grande sapo olhando para cima para a tempestade. Talvez eu entendi errado, eu não consegui entender aquilo. Eu parei de pregar, eu olhei e disse, Senhora, o que há de errado com você? Eu achei que havia algo de errado, que ela estava com algum tipo de ataque epilético ou algo do tipo. Eu amo as pessoas e eu fico preocupado com elas. Ela disse, nada errado comigo? Ela disse, mas enquanto você pregava, ela disse, essa densa neblina, essa densa nuvem desceu, ela disse, o telhado e as luzes desapareceram. E isso lembrou a ela, quando ela cresceu numa cidadezinha, 6 horas da manhã ela ia para fora e tinha essa neblina, que não dá para ver nem 1 metro à sua frente. Bem, eu não vi nada. Algumas pessoas viram anjos, outras viram Jesus, alguns viram demônios. Alguns disseram, você viu demônios? Não, eu vi cristãos. Parecia com um, mas eu nunca vi demônios. Algumas pessoas veem coisas, eu nunca vi nada. As pessoas, você viu isso? Eu digo, o quê? Passou por aqui, eu não sei, eu não vi nada. Eu sei que a Bíblia diz, benditos que não viram e ainda assim creram. Mas eu sentia. Era como se alguém estivesse ali em pé e colocando um grande e pesado cobertor. Enrolado sobre meus ombros, o ar muito denso. E eu sentia como se pudesse pegar uma faca e partir um pedaço daquilo. E eu chamei 2 pessoas da técnica e disse, desçam aqui. Elas vieram e eu fiquei olhando elas virem pelo corredor, andando pelo corredor, e simplesmente caíram no chão. Como se tivesse alguém ali esperando com um taco de beisebol e batesse na cabeça deles. Eu não tive nada a ver com aquilo. E nós tivemos um romper naquela semana. E tem caído toda semana desde então. Centenas de pessoas têm sido tocadas por isso, e agora não só na América, mas na Austrália, na África, Europa.
de uma forma maravilhosa. E o Senhor disse para mim: crie um lugar para as pessoas virem receber o toque da minha presença. Temos 2 encontros por dia, 6 dias na semana. Às vezes fazemos isso por 8 semanas. Mais de 100.000 pessoas passaram por aquelas portas, mais de 8.000 pessoas entregaram a vida a Jesus naquela cruzada. Mas isso ainda é apenas o começo. Eu creio no mover de Deus que varre tudo e abala cidades. E eu creio que veremos isso. Eu creio que veremos isso. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, contando história após história de vidas que foram tocadas. Mas eu quero focar em vocês que estão aqui esta manhã, sentados aqui. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quer você entenda ou não o que acontece nos encontros, quer você entenda ou não o que está acontecendo, qual a sua temperatura com Deus esta manhã? Você pode ser uma das 3, quente, morno ou frio. Qual a sua temperatura essa manhã? Você está em fogo por Deus, o seu coração queima com o fogo do avivamento, com uma paixão por Deus, que nada mais importa para você. Ou você está frio, é parte dos escolhidos gelados? Será que você passa a vida inteira indo por aí sem influenciar ninguém? Ou você é parte do monte de mornos? Você pode fluir com os frios e fluir com os quentes. No domingo é quente, grita aleluia. Mas durante a semana você é simplesmente frio e permanece assim. Servir a Deus não é fazer parte em uma igreja. É um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Deus quer tocar o seu povo. E nesta manhã vamos dar a Ele uma oportunidade. Não vamos forçar ninguém a nada. Você faz o que quiser fazer e eu vou dizer. Eu só vou orar pelos que quiserem oração. Você pode dar água ao cavalo, mas não pode fazê-lo beber. Se você não quer o que Deus tem, isso é com você. Mas você não vai receber só porque alguém impôs as mãos e orou por você. Você tem que ter uma fome por Deus e querer uma mudança. Bem aqui. Avivamento traz mudança. E o Senhor me disse, à luz do que aconteceu comigo em 79, ore por pessoas, para que tenham o mesmo encontro. Jó disse algo muito maravilhoso. Uma das maiores coisas que ele disse, ele não falou muitas, uma das maiores coisas que ele disse, ele passou muitas horas andando
com esses 3 amigos. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o namatita. Quando Eliú veio repreendê-lo, ele ainda não tinha mudado, mas isso fez Deus aparecer a ele no meio de um redemoinho. Quando Deus vai a um redemoinho, você sabe que está com problemas. Deus disse, cinge agora os lombos como um homem. Basicamente dizendo, ok, boca grande, deixa eu me mostrar a você. Onde estava você quando eu estabeleci as fundações da terra? Você tem uma voz de trovão como eu. Jó de repente teve uma revelação maravilhosa. Eu vou pôr minha mão sobre a minha boca. Algo que ele deveria ter feito capítulos antes. E então ele declarou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a ti. Você pode conhecer Deus de ouvir falar, mas quando você o vê em toda a sua glória e todo o seu esplendor, isso toca a sua vida. Você nunca mais será o mesmo. O Senhor me disse isso em 1991. Ele disse, está vendo os grandes homens e mulheres de Deus que eu estou usando ou usei na terra hoje? Eu não estou usando eles porque eles são de alguma forma especiais. Eu estou usando eles por uma razão e uma razão apenas. Eles me tocaram e eu os toquei. Foi o toque de Deus no ministério de Oral Roberts. É o toque de Deus no ministério de Richard Roberts. É o toque de Deus na minha vida, na sua vida, que Deus vai tocar através de nós, para tocar uma geração que nunca foi tocada. Tão real quanto Deus é para mim e para você, assim Ele será real através de nós para outras pessoas. Tão real quanto é o seu poder curador para conosco, se tornará real através de nós. Tão real quanto o Espírito Santo é para nós, ele se tornará real através de nós. Se ele não é real, não pode se tornar real através de você. Você tem que vê-lo primeiro. Você tem que encontrá-lo primeiro. Você tem que tocá-lo primeiro. Não através de uma igreja, não através de um pregador, não através de intermediário. Você primeiro toca e ele tocará você. E quando ele o fizer, você nunca mais será o mesmo. Eu quero que todos vocês curvem suas cabeças, aqui nesta capela essa manhã. Temos outros 2 encontros para continuar. Eu vou continuar pregando na mesma linha. Com a cabeça curvada, os olhos fechados, eu dou esse desafio a vocês. A verdadeira pregação não é ser agradável ou admirado. A verdadeira pregação também causa desconforto. Viemos para te afetar, para te levar a um ponto de decisão com Cristo. Temos pessoas aqui de vários contextos, várias nações, tribo e língua. E claro, tudo começa com o novo nascimento. Tudo começa com nascer de novo. Você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. Com os olhos fechados, cabeças curvadas, você aqui, temos um corpo de alunos e visitantes também aqui. Você pode ser novato, acabou de se matricular, mas nunca entregou o seu coração a Jesus. Não pense você que apenas por fazer parte dessa grande universidade, que automaticamente Deus te dá um ticket de graça gratuita com Ele. Não, você tem que ser nascido de novo. Você tem que vir da mesma forma que todo mundo tem que vir. A cruz de Jesus.
pelo seu sangue derramado e pela fé, nós entramos neste lugar. Cabeças curvadas, olhos fechados, se você está aqui essa manhã, Deus está falando ao seu coração. Você diz, irmão Rodney, eu não sou nascido de novo, não conheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Se eu morrer nesse momento, eu não sei para onde estou indo. Amigo, se você morrer agora e alguém diz, você está tentando me meter medo, eu estou te trazendo a realidade. Eu te digo, há um céu a ganhar e um inferno a perder. Eu te digo, se você não viver pelo agora, eu estou aqui para dizer que você está deixando passar uma eternidade aqui. Se você morrer nesse momento, para onde você vai? Se você não pode dizer, eu estarei com Jesus, então você precisa nascer de novo, precisa vir a este lugar. Precisa render sua vida a Jesus. A Bíblia diz o que é a sua vida, senão um vapor que dura por pouco tempo e então se dissipa. Cabeças curvadas, olhos fechados, se você está aqui essa manhã e diz, irmão Rodney, quero entregar meu coração a Jesus, eu não estou falando aqui de igreja. Estou te falando de se juntar à família de Deus. Se você é essa pessoa, eu quero que você levante sua mão bem alto e diga, ore por mim. Levante sua mão bem alto agora. Na galeria, aqui embaixo, levante sua mão bem alto agora. Você quer entregar seu coração a Jesus agora? Não consigo ver. Há uma mão levantada ali no corredor. Sim, tem uma mão lá atrás, eu preciso de ajuda. Levante sua mão bem alto e diga, sim, sou eu. Eu entrego meu coração a Jesus. Seu coração está batendo forte agora. E você diz, e o que o meu amigo pensa? Não importa o que o seu amigo pensa agora. Outra mão ali em cima, Deus te abençoe. Não é o que os seus amigos pensam. Deus está falando com você agora. Está te dizendo essa manhã, entregue-se todo a Ele. Se entregue totalmente a Ele. Eu vejo mais uma mão lá em cima, mais alguém? Levante sua mão bem alto agora. Diga, ore por mim, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu não vou demorar muito mais agora, eu sei que há pessoas com quem Deus está tratando nesse momento. E você diz, o que meus amigos pensarão? Isso não tem nada a ver com o que os seus amigos pensam. Se você morresse agora, para onde iria? Bem, eu não sei, você precisa saber. Precisa se ajustar com Deus, precisa ir àquele lugar, mas tem que se render todo a Ele. Eu vou perguntar de novo, cabeças curvadas, olhos fechados, há alguém que não é nascido de novo, mas quer entregar-se a Jesus? Levante sua mão agora, em nome de Jesus, rápido. Obrigado, outra mão aqui. Há mais, Deus está falando nesse momento. Você que está aí em cima, levante alto sua mão, deixe eu ver. Rápido. Senhor, que o teu Espírito toque cada coração. Outra mão, outra mão. Certo? Mais alguém? Rapidamente, levante sua mão alto. Em nome de Jesus. Temos outra mão aqui. Mais alguém? Certo, agora vou à segunda chamada. Queremos cobrir toda a base aqui. Você diz, irmão Rodney, está se referindo a mim? Sim. Eu não estou falando com ninguém mais a não ser você. Se você está aqui essa manhã e diz, irmão Rodney, eu entreguei a minha vida ao Senhor há muitos anos atrás, mas eu esfriei, eu não estou servindo a Deus como deveria, eu sei que eu não estou certo com Deus, eu sei que eu não estou no lugar onde deveria estar em Deus, é aí onde começa o avivamento. Mas essa manhã eu quero me ajustar, essa manhã eu quero voltar àquele lugar onde eu desejei Deus. Se é você, rapidamente, levante sua mão bem alto e diga sim para mim. Obrigado, obrigado, mãos por todo lugar, levante bem alto, levante alto, rápido, levante alto. Por todo esse prédio, aí em cima também, levante sua mão e diga sim. Eu comprometo outra vez a minha vida com Jesus. Em nome de Jesus eu te desafio a voltar àquele lugar que um dia você teve em Deus. Certo, agora você pode abaixar sua mão. O último convite, talvez você esteja aqui e ama Jesus de todo o seu coração.
Mas o diabo está mentindo e é um pensamento constante na sua mente. E o diabo fica dizendo a você, você não é salvo. Você não nasceu de novo, veja o que você fez semana passada. Você não é salvo e então isso é algo constante, constantemente te afligindo. Será que eu realmente sou salvo? E você diz, eu quero ter certeza de uma vez por todas hoje. Amigos, é disso que trata o avivamento. Eu já disse, esqueça de quem você é, de onde você veio e para onde você está indo. E renda tudo durante esses encontros. Se você quer garantir sua salvação e ainda não levantou sua mão, levante bem alto rápido. Obrigado, Deus abençoe. Por todo o prédio, obrigado. Lá em cima também, obrigado. Obrigado. Eu quero que todos olhem para mim agora, olhem para mim. Nesta sessão aqui, indo até lá em cima, se você não levantou sua mão e você ou quer ser salvo, voltar a Deus ou se certificar, você não levantou sua mão, mas quer ser incluído na oração que eu vou fazer, nesse momento, rapidamente levante sua mão. Mais alguém? Ok. Esta oração é para salvação, para reaproximação ou para ter certeza, ok? Nesta sessão do meio, subindo até lá, você não levantou a mão nos 3 convites, mas quer ser incluído na oração para esses 3 convites, levante sua mão bem alto agora. Muito bem, lá em cima também, ok? Nesta sessão aqui, até lá em cima, você não levantou sua mão nos 3 convites específicos, ou para ser salvo, ou para voltar a Deus ou ter certeza. Se você quer ser incluído na oração que farei, para esses 3 convites específicos, rápido, levante sua mão agora. Certo. Agora eu vou pedir que todo mundo que levantou a mão, você tem que ser honesto com Deus. Se você quer ser honesto com Deus, se você for verdadeiro com Deus, Ele será verdadeiro com você. Eu quero que todos que levantaram a mão, levantem-se agora. Levante, por todo o prédio, levante. Todos que levantaram a mão, levantem agora. Levante, levante, em nome de Jesus. Levante agora. Se você levantou sua mão, levante-se. Se você levantou sua mão, levante-se agora. Por todo o prédio. Se você levantou sua mão e não se levantou, fique de pé agora, em nome de Jesus. Muito bem. Agora, eu quero que vocês façam o que todos temos que fazer. Eu quero que você saia do seu lugar e pelos corredores venham aqui para frente, eu vou guiá-los numa oração. Venham, venham todos que estão em pé, venham. Você aí em cima também, vamos encher esse altar. E cantamos, Jesus me ama. Jesus loves me, oh yes, Jesus loves me, oh yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Vamos cantar juntos agora. Oh yes, Jesus loves me. Você pode descer da galeria, venha. Come right in, squeeze right in. Yeah. Let's get everybody in the front. Oh, yes, Jesus loves me. The Bible. Vamos, podem se juntar à plataforma. Podem vir mais para frente. We fit every- Todos venham. Venham perto da plataforma. Venham. Loves me. Oh, yes. Jesus loves me. Oh, yes. Jesus loves me. The Bible tells me so. Eu quero que vocês façam algo. Por favor, se apertem um pouco mais contra a plataforma. Eu quero ter o máximo de pessoas possível. Talvez você tenha amigos aqui sentados pensando, eu achei que eles não encontrariam Deus. Outra vez, isso não tem nada a ver. Às vezes podemos julgar onde estamos em Deus pelos nossos amigos, a não ser pelos congelados. Então devemos ser melhores que eles, mas aí talvez sejamos só mornos. Deus conhece os corações, Deus conhece o seu coração. Você veio até aqui, esta manhã, porque você leva isso a sério. Com Deus. Você tem negócios com Deus, por isso você se levantou e veio até aqui. Não depende de você mudar. Deus vai mudar você. Não é o que você tem que fazer, é o que Ele vai fazer. Neste lugar, hoje há pessoas que vão abalar nações para Jesus.
É disso que trata essa universidade. Mas deixa eu dizer, amigos, tudo isso vem no altar, tudo isso vem com uma consagração, tudo isso vem com uma vida inclinada para dizer: Senhor, aqui estou eu, toque-me, mude-me, faça o que quiser fazer na minha vida. E não há como dizer o que acontecerá na vida de um homem ou mulher de Deus que entregou tudo a Ele. Não há como dizer o que acontecerá. Não é maravilhoso todos eles aqui? Não é maravilhoso tudo isso que acontece? Alguns aqui, seus pais lhes enviaram esperando que mudassem. Mas eles não sabem que vocês voltarão e mudarão eles. Quando Deus terminar com você, você vai voltar a abalar seu estado, abalar sua cidade e a sua igreja. Alguns voltarão para áreas rurais. Feche seus olhos agora e levante suas mãos para o céu. O primeiro passo é dizer: eu sinto muito, me arrependo. Não diga me desculpe porque fui pego, mas desculpe pela forma como estava indo. Eu paro nesse momento, mas mudo a direção, faço uma virada de 180 graus na vida. E então eu venho à cruz e eu entrego tudo o que é em mim para você, Senhor Jesus. E te peço para me lavar no teu sangue, para me limpar. Obrigado por morrer na cruz. E então pela fé você aceita o perdão, pela fé você aceita a salvação que é dada a você, não por obras de justiça que podemos ter feito, mas pela fé você recebe a lavagem do sangue de Jesus, que limpa você de toda mancha. Enquanto as cabeças estão curvadas e suas mãos levantadas ao céu, faça essa oração. Faça agora crendo no coração. Diga com sua boca, diga: Pai, nesse momento, eu vou até você. Eu quero negócios com você essa manhã. Jesus, você é o meu Senhor e o meu Salvador. Venha ao meu coração. Tire esse coração de pedra. Ponha um coração de carne. Mude-me. Nesse momento, lave-me no seu sangue. Limpe-me de toda mancha. Obrigado por morrer na cruz por mim. Obrigado por derramar seu sangue por mim. Obrigado porque no terceiro dia você ressuscitou. E porque você está voltando para mim. Neste dia, eu te entrego tudo que é meu. Eu entrego meu tudo. Espírito, alma e corpo. Faça comigo tudo o que quiser. Eu não pertenço a mim, mas eu pertenço a você, Senhor. Eu sou seu, você é meu. Neste dia, que o seu fogo caia sobre mim. Mude-me, que eu nunca mais seja o mesmo. Agora levante as duas mãos e deixe orar por você. Pai, eu te agradeço pelo mover do teu Espírito sobre o teu povo. Eu quebro todo o laço e toda a cadeia. Em o nome de Jesus. E eu te agradeço pelo mover do teu Espírito nesse momento. Em nome de Jesus. Agora, o culto ainda não acabou. Eu vou orar para que o mesmo fogo que caiu sobre mim agora caia sobre você. Eu vou fazer uma oração muito simples e quando eu fizer, o poder de Deus cairá nesse lugar. Você diz: como você sabe? Ele me disse. Mas tudo vem com coração faminto e uma vida sedenta. Deus nunca vai se forçar a você.
E você diz, e quanto a Saulo de Tarso? Ele não queria Deus? Bem, ele pode ter pensado que não queria. Mas ele estava desesperado, faminto e, às vezes, as pessoas mais perigosas contra Deus estão, na verdade, procurando. Deus vê seus corações. E na estrada de Damasco, apareceu a ele. Deus o acertou tão forte que tirou o S do seu nome e colocou um P. Mudou toda a sua vida. Todos levantem suas mãos para o céu. Fique de pé, levante suas mãos e faça essa oração. Deus, eu tenho fome pelo seu toque. Eu estou faminto por isso que é real. Eu não busco a homens hoje, mas eu busco você. Que o teu fogo venha. Caia sobre mim. Faça o que quiser fazer na minha vida. E no meu coração. Mude-me. Que eu nunca mais seja o mesmo. Envie o fogo do avivamento ao meu coração e que ele queime agora. Em nome de Jesus. Com as mãos levantadas, prepare-se. Senhor, você disse a mim, filho, me dê uma oportunidade para eu me mover e eu me moverei. E eu te dei essa oportunidade para vir e se mover nesta manhã. Que o fogo do Espírito Santo caia agora em nome de Jesus. Por todo o prédio agora. Por todo o prédio agora. Por todo o prédio agora. Na galeria, por todo o prédio liberado. O próprio fogo e a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Agora, eu quero que cada pessoa ouçam com atenção. Eu quero que cada pessoa cuja unção de Deus está sobre você, você sabe, não aquela pessoa que está desejando, não a que está apenas sentindo, não a que está orando para receber, mas aquela que recebeu agora. Fiquem nos corredores. Nos corredores, todos que já tocaram a unção. Tomem os corredores. Nos corredores. Porque eu vou impor as mãos sobre vocês. Vão para os corredores. Todos que receberam a unção de Deus, rapidamente, venham. É isso mesmo. Não peça a Deus para tocar pessoas e então saia pela porta quando Ele tocar. Deus sabe o que Ele está fazendo. Mesmo que nós não. Faça uma fila partindo dali. Agora, eu quero que olhem para mim, vocês aqui, olhem para mim. Todos que estão aqui em pé, olhem para mim. Não tem nada a ver com cair. Eu já vi pessoas serem tocadas de pé, outras caem. Tem a ver com se inclinar. Quando Deus te toca, deixe apenas que aquilo borbulhe do seu ventre. Se for a língua celestial que saia do seu ventre, se estiver chorando, não pare, deixe fluir.
Se for uma alegria, que seja alegria, mas que saia do seu ventre. Levante suas mãos para o céu. Cheio. 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 Cheio do fogo de Deus. Cheio do fogo de Deus. Cheio do fogo de Deus. Cheio com o Espírito Santo. É isso agora. Cheio, fluindo em você agora, agora, agora. Cheio, cheia, cheio, cheia, com a unção fresca, aí está agora. Cheia, cheio com fogo, cheia, aí está, passando por você agora, 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 agora. Cheio, passando por você. Cheio, passando por você, que o fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Receba, receba, deixe passar por você. O fogo cheia. Cheio da glória de Deus, agora, agora, agora. Cheio da glória de Deus, aí está, agora. Cheio nesse momento, agora. Cheia agora, passando por você. Cheio agora, deixe fluir. Cheia agora, deixe fluir. Cheio agora, deixe fluir. Sim, sim. Cheio do topo da cabeça até a sola do pé. Cheio do topo da cabeça. Cheia, aí está. Cheio, haha. Cheia. Irmão Basil, precisamos de uma nova fila. Cheia do topo da cabeça, precisamos de uma nova fila. Todo espaço disponível. Cheio. Cheio do novo. Aí está. Cheia do novo. Everybody that's in the aisles, please. Take them. Cheio com fogo. Aí está. Sim, sim, aí está. Sim, 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 sim. Lobby right now, please. Cheio. Cheia. Aí está. Do seu ventre, aí está. Sim, aí está, aí está, aí está. O óleo fresco, aí está, nesse momento, em nome de Jesus. Cheio agora, aí está agora. Cheia, receba agora. Cheio agora. Cheio agora, aí está. Receba, deixe fluir, deixe fluir. Receba essa unção agora. Deixe a unção passar por você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero agora. Em nome de Jesus, aí está, aí está, aí está. Sim, é isso, é isso. Cheia. É isso, passando por você, receba agora. Cheia agora. Cheio. É isso agora, a unção de Deus em você. Cheia, aí está, aí está, aí está. Cheia agora, aí está. Cheio agora. Receba agora. Receba agora, é o poder de Deus em você. Em você, que o fogo do Espírito Santo, o fogo, deixe que o fogo, em nome de Jesus, receba o fogo do Espírito Santo. Agora, agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Agora, não se apresse em levantar do chão. Desfrute da unção. Deixe que o poder de Deus opere em sua vida. Cheio agora, cheio agora. Aleluia. É preciso ter cuidado com todo mundo assim, alinhado. Se tiver pessoas fazendo fila no estacionamento, não é por causa da lombada. É que todo mundo que está no chão foi tocado pelo poder de Deus. Então, eu orei por aqueles que sentiram o toque. E antes de te liberar, eu quero orar por aqueles que não sentiram nada, mas que querem receber a oração. Você pode levantar e estender sua mão para mim? Todos que querem oração. Você não sentiu nada, mas você quer oração? Certo, então isso vai levar um tempo. Eu quero orar por aquelas pessoas primeiro. Então, vocês têm algo que querem dizer para o corpo antes? Então, hoje à noite, às 7 horas, vejo vocês de volta aqui.
Então, agora vamos fazer uma fila com todos os que estão aqui. Deixa eu dizer isso de novo. Não tem nada a ver com cair, tem a ver com se inclinar para o Espírito de Deus. E nós temos... Aqui temos pessoas para segurar, mas na África não usamos ninguém. Em muitos encontros, porque na África não se preocupam com processos. Na América eles processam. Então aprendemos a segurar. Então, se alguém está debaixo da unção, não vai sentir de jeito nenhum. Se está na unção, nós também os cobrimos. Então, não tem nada a ver com cair. Tudo que eu quero que você faça é que você venha para a fila. Não venha buscando algum tipo de experiência ou para rir. Isso vai vir. Nós ainda teremos um tempo hoje à noite e amanhã. Deus está tocando pessoas profundamente. Mas eu quero que venham com um propósito na alma de deixar Deus fazer uma obra poderosa em você. Está tudo bem? E alguns receberão essa alegria. Alguns receberão a alegria. Certo. Todos aqueles que não querem oração podem sentar. Quem quer oração, fique em pé. Muito bem. Que outras salas temos disponíveis para fazer filas com as pessoas? Eu acho que o lobby está bem congestionado. Certo, então as pessoas podem vir e formar as filas. Quando você vier para a fila, levante suas mãos e ponha seus olhos em Jesus. Eu vou passar e orar por você. Você vem aqui. Vem aqui. Espere um pouco. Vem aqui. Suba aqui. Se puderem aguardar um momento, nós vamos daqui a um pouco enfileirar todos. Apenas aguardem um momento. O que acontece? Hã? O que acontece? Diga às pessoas o que acontece. Levantem ele. Isso é bom? Sim, é muito bom mesmo. É real? É real. Já aconteceu com você antes? Sim, mas já faz um tempo. Faz um tempo? Encha-o de novo, Jesus. Essa é a mesa de operação de Deus, então... É isso. Quando você tem um médico e ele te põe para dormir, você não acorda no meio da operação? E você diz, com licença, doutor, eu preciso ir rapidinho no banheiro. Você está com anestésicos, você fica até que ele termine a operação. E não tente entender com a sua mente o que Deus está fazendo. Não é da nossa conta. Isso é entre essas pessoas e Deus, mas Deus está fazendo algo em seus corações. Às vezes ele fala com você sobre seu chamado, sobre direções para a sua vida, para o seu ministério, e é um tempo muito santo, é um tempo íntimo. Então, e sabe, alguém aí pode dizer, eu não senti nada, mas as pessoas estavam caindo, então eu caí também. Você não precisa fazer isso. Sabe, as pessoas vêm e perguntam, por que as pessoas riem nos seus encontros? E eu tenho que olhar e dizer, obviamente a sua mãe não te ensinou, as pessoas riem porque estão felizes. E então chegam e perguntam, por que as pessoas caem nos seus encontros? Eu tenho que olhar e dizer, obviamente sua mãe nunca te contou. As pessoas caem porque não conseguem mais ficar em pé. Então apenas traga ele aqui, traga. Traga ele aqui. Peguem ele, tragam de volta. É bom, não é? Ah, é. Vamos, deixe que isso caia sobre você. Deixe que a mesma unção caia sobre você. Eu disse, deixe que essa mesma unção que caiu nele caia sobre você. É isso aí, deixe que a mesma unção caia sobre você.
O poder de Deus começa a cair agora. Ei, traga aquela senhora aqui. Vem aqui. Você. Isso, traga ela aqui, vamos. Sim, traga ela aqui e a outra mulher também. Isso. Cheia. Você vê o que está acontecendo? Era disso que eu estava falando. Traga aqui. Eles não estão bêbados. Você não consegue fazer isso acontecer. Essas pessoas estão debaixo do poder de Deus. O que está acontecendo com você, irmã? Cheia! Aí está. Não fique só olhando, renove-se por dentro. Eu disse, não fique aí só olhando. Como Deus está em você, garota. Senhor, pegue essa mulher bem aí. Tchau, tchau. Não é maravilhoso? E não te custa nada? E você não acorda amanhã com ressaca? E é de graça? É o vinho novo? Ei, deixe isso fluir do seu ventre. Vocês duas, venham cá. As duas, venham aqui, venham. Subam aqui. Cheia! 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 Estes não estão bêbados como vocês supõem. Eu disse, estes não estão bêbados como vocês supõem. Você vem aqui, irmão. Vem aqui. O que está acontecendo? O que você poderia dizer ao corpo de alunos?
É bom, não é? Dê a ele outra dose. Eu posso dizer a vocês, quanto mais ficam expostos à unção de Deus, mais mudam. Quanto mais estão debaixo da unção de Deus, mais vocês mudam. Amém? Mais vocês mudam. Tome outra dose. Tome outra dose. O que está acontecendo? Hã? Eu não sei. Eu apenas estou rindo descontroladamente. E isso é bom, não é? Eu vou orar para quando impor as mãos no resto de vocês, a mesma alegria venha sobre vocês. Você diz por quê? Porque você vai se sentir melhor e depois que se sentir melhor, você vai entender por quê. Alô? Irmão Basil. Cheia agora. Isso. Cheia. Agora. Isso. Sim. Cheio. Cheia. Cheio. Aí está, cheia. Aí está, cheia. É isso. Cheio, é isso. Cheio, isso. Cheio, sim. Cheia. Receba o poder de Deus em você. Receba. Cheia. Está em você. Cheia agora. Cheia com vinho novo. Deixe fluir do seu ventre. Vamos, começa a borbulhar no seu ventre. Cheia. O poder de Deus cai sobre você, o fogo do Espírito Santo. Deixe o fogo. Deixe o fogo, sim. O fogo do Espírito Santo. Cheia. Sim. Dê uma dose dobrada a ele, Jesus. Cheia. Isso. Cheio. Deixe o fogo do Espírito Santo fluir. Aí está. Em nome de Jesus. Agora.